A balança da justiça continua pendendo para o lado esquerdo. Ricardo Lewandowski, em seu último ato no Ministério da Justiça, encaminhou à Polícia Federal o pedido da deputada federal Dandara Tonanzin, do PT de Minas Gerais, para que a corporação investigue o senador Flávio Bolsonaro por publicações que associam Lula a Maduro. Enquanto isso, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que está na mira da PF após uma acusação que o liga possivelmente ao escândalo do INSS, retorna a Madrid após passar 3 semanas no Brasil. Vamos para Brasília com a repórter Berenice Leite, que traz as atualizações sobre esses 2 pesos e 2 medidas da justiça brasileira. Berê já está aqui conosco no telão. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO Segunda Edição. Boa tarde, Geise, para você, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, vamos acompanhar a partir de agora qual será a decisão da Polícia Federal após esse último pedido deixado aqui pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que a gente lembra que no último dia 8 de janeiro ele entregou a sua carta de exoneração, mas antes disso reiterou para que a Polícia Federal analise então essa solicitação que inicialmente veio por parte aí da deputada do PT de Minas Gerais, Dandara, ela que alega que o senador Flávio Bolsonaro teria usado suas redes sociais para associar ali que o presidente Lula poderia ser delatado pelo Maduro após a sua prisão. Nós acompanhamos inclusive a prisão do ditador Nicolás Maduro da Venezuela e que Lula poderia ser delatado então por Maduro em fator de um financiamento de partidos de esquerda para que tomassem o poder em vários países, a exemplo do Brasil. Então, diante dessa publicação, a deputada entendeu que isso deve ser censurado, encaminhou o pedido a Lewandowski e agora a Polícia Federal tem 2 opções. Ou ela pode entender que não há elementos que configurem aí motivo para abertura de um inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro, que inclusive é um presidenciável, né? O pai dele já o anunciou como o candidato da direita bolsonarista. Flávio Bolsonaro deve disputar as eleições para a presidência da República. A gente está em ano eleitoral e já acompanhamos alguns eventos de censura nas últimas eleições presidenciais. E a Polícia Federal pode ter um segundo entendimento, que seria dizer que a competência não é deles e repassar isso para outra esfera, que pode ser inclusive o Supremo Tribunal Federal. Agora, por outro lado, a gente tem também o nome aí do filho do presidente Lula circulando já há alguns meses e figurando dentro de um inquérito que entra ali o roubo dos aposentados, motivo inclusive de CPMI aqui no Congresso Nacional, né? O Lulinha, que nessas últimas 3 semanas estava aqui no Brasil, a gente lembra que ele deixou o país em meados de 2025, logo depois ali da operação sem desconto da Polícia Federal, que mira, né, não só associações, como pessoas envolvidas nesse esquema do roubo dos aposentados. E nesses últimos dias, também, o nome dele vem sendo vinculado aí ao careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é considerado o principal operador desse esquema. Inclusive, um assessor do careca do INSS, em depoimento à Polícia Federal, Geise, ele disse que o Lulinha já teria recebido 25 milhões de reais do careca do INSS, fora uma mensalidade de 300 mil reais por mês, né? Essa mensalidade de 300 mil reais e outras histórias. E hoje, o advogado Jeffrey Chikine, diante de tudo isso, como até hoje não tivemos nenhum mandado de prisão preventiva para garantir aí o depoimento, que sequer foi solicitado até o momento do filho do presidente Lula, do Lulinha, então, hoje, o advogado Jeffrey Chikine protocolou um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, esse pedido que vai ser analisado e tem a relatoria do ministro André Mendonça, segundo o advogado, é para garantir, né, que a lei seja aplicada. Ele cita, inclusive, nesse pedido encaminhado ao Supremo, as matérias jornalísticas, né, e fala sobre a vinda do Lulinha, que esteve aqui nessas últimas 3 semanas comemorando as festividades, né, as festas, então, de final de ano. E anotei aqui, inclusive, um trecho
desse pedido, dessa petição encaminhada ao ministro André Mendonça, pelo advogado Jeffrey Chicchini, que diz o seguinte, que a Polícia Federal, inclusive, comunicou formalmente à Suprema Corte que apura especificamente as citações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva no âmbito do referido inquérito, ressaltando a existência de indícios robustos de seu possível envolvimento direto nas práticas relacionadas aos descontos associativos fraudulentos, circunstância que afasta o caráter meramente especulativo e das imputações, conferindo densidade institucional às informações veiculadas. Então, o que embasa esse pedido de prisão preventiva protocolado pelo advogado Jeffrey Chicchini é para que o Lulinha não se furte da responsabilização, ou seja, para que ele seja responsabilizado, para garantir que ele seja responsabilizado, havendo uma comprovação de que ele teria participação nesses crimes considerados pelo advogado gravíssimos, né? E, de fato, são crimes que ainda estão sendo investigados no âmbito da Polícia Federal e aqui também no Congresso Nacional. Agora, a gente vai analisar, como você bem trouxe, né? E vamos acompanhar, melhor dizendo, Geise, qual será a decisão da Polícia Federal em relação ao senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e como deve se comportar a Suprema Corte também e a própria Polícia Federal, que até hoje não pediu nenhuma oitiva contra o filho do presidente Lula. Falta de pedido de prisão preventiva já não é mais, né? Um advogado de fora tomou essa iniciativa e a gente vai acompanhar agora. A decisão está nas mãos do ministro do STF, André Mendonça. Geise, eu volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.